Olá, pessoal. Eu sou a Berenice Danck, da Danck Consultoria e Treinamento, e esse vídeo é sobre swap cambial, custo do dinheiro em dólar e em reais. Para a gente contextualizar, temos aqui um exemplo prático de uma situação de swap muito comum nas empresas brasileiras. Uma empresa toma um recurso em dólar, nesse exemplo, ao custo de variação cambial mais 8% ao ano em dólar. E, por não ter recebimentos dolarizados para fazer um hedge natural aqui para essa dívida, ela decide swapar este recurso e, assim, já definiu um custo para ele em reais. Então, ela faz um swap que na ponta ativa, na ponta que a companhia recebe, tem exatamente a mesma taxa de juros, condição de prazo e volume que o passivo, e aqui, então, o banqueiro cota, olhando para as curvas de juros da B3, 130% do CDI. Percebam que, nesse caso, o custo do dinheiro, tanto em dólar quanto em reais, ele será também em função do risco de crédito dessa companhia. Mas a referência a partir do qual nós temos essa cotação e também a precificação desse empréstimo é pautada, sim, nas curvas de juros, que no caso do juro em dólar é o cupom cambial e no caso do juro em reais é o DI futuro. Então, nesse caso, o caminho que o banqueiro faz é, vamos olhar no site da B3. Aqui, quando olhamos para o custo do dinheiro em dólar e buscamos o cupom limpo ou FRC, vemos, por exemplo, para daqui um ano, um cupom na casa de 5,80% ao ano. Então, esse é o custo do dinheiro em dólar para companhias brasileiras. Ele parte do custo do dinheiro em dólar nos Estados Unidos e soma aqui o risco Brasil. Então, aqui nós já temos um prêmio de risco por estarmos nesse contexto brasileiro, mas acima dele há o risco de crédito individual de cada companhia, o que faz que, nesse contexto de um juro na casa de 5,80 em dólar, as companhias aqui no Brasil tomem este recurso a 6, 7, 8%, dependendo do seu risco de crédito. Na hora de fazer o swap para CDI, o banqueiro olha para essa outra curva da B3, que é o DI futuro. Para o mesmo prazo da operação, nesse exemplo, um ano, nós teríamos então uma projeção de CDI na casa de 11,30% ao ano. E esse é o custo do dinheiro em reais, equivalente àqueles 5,80 que nós vimos lá no cupom cambial. Por que esses números são diferentes? Porque aqui nós precisamos somar a variação cambial, a nossa expectativa de variação cambial para esse período. E, nesse caso, nós poderíamos travá-la também, por exemplo, comprando um dólar futuro ou comprando um NDF. Mas quando nós fazemos o swap, na verdade, nós já estamos trabalhando a variação cambial e o cupom e trocando isso por uma taxa de juros em reais que pode já ser prefixada, pode ser um CDI mais ou um percentual do CDI. Então, vendo aqui nesse exemplo, e agora olhando do ponto de vista dos possíveis ajustes desse swap, nós temos aqui a possibilidade de calcular um possível ajuste para esse nosso swap em diferentes cenários, para o que pode ser o câmbio e o que pode ser o CDI, se o nosso swap for pré-fixado, definindo diferentes cenários para o que pode ser o dólar e o que pode ser o CDI, se o nosso swap for pós-fixado. Então, percebe que, nesse exemplo, partindo de uma situação de US$ 1 milhão e havendo desembolsado o recurso deste empréstimo a R$ 5,50 por dólares, esse é o ponto de partida da nossa variação cambial. Dessa forma, desembolsamos, então, em reais, 5,5 milhões e aceitamos um custo de 8% ao ano em dólar quando tomamos esse recurso. Ok? Mas não queremos ficar expostos ao risco de variação cambial. Assim, fazemos um swap para CDI. Nesse swap, nós aceitamos um custo de 130% do CDI e
Ao final dessa operação, quando chegar no momento de calcularmos e acertarmos o ajuste, se o juro em reais, medido pelo CDI, estiver exatamente o que mostra agora o DI futuro, e for de 11,30% ao ano, então 130% dele será quase 15% ao ano em reais. Bem, para definir o ajuste desse swap, nós temos que calcular o valor futuro da conta ativa, que nesse exemplo é a variação cambial mais 8, e o valor futuro da conta passiva, que aqui nesse exemplo é os 130% do CDI. Então, assumindo que os 130% do CDI se torna quase 15% ao ano, ele nos leva para um valor futuro, calculado com juro composto, de quase 6 milhões e 300, um pouquinho mais. Por outro lado, quando nós pensamos aqui um cenário de câmbio, saindo de 5,50 e indo para 5,85 e 50, nós temos uma situação de que esta variação cambial mais 8% ao ano faz com que a gente tenha uma taxa de juros que é de 6,5% ao ano em função da variação cambial, que somado a 8 nos leva a próximo de 15% ao ano. Então, perceba que aqui nós temos mais ou menos uma condição semelhante na ponta ativa e na ponta passiva, aqui uma variação próxima de 15% ao ano sobre o valor presente do swap, e dessa forma nós temos um ajuste próximo de zero, que nesse exemplo aqui fica positivo, ou seja, a companhia recebe 2.156. Vale comentar que esse ajuste positivo é tributado e swap tem a tributação mais perversa do derivativo, porque ele é uma tributação de renda fixa, com alíquotas que vão de 22,5% a 15%, dependendo do prazo da operação, seguindo a tabela regressiva de imposto de renda, e é fonte, embora possa depois ser compensado com outros tributos a pagar pela companhia. Bem, nesse caso aqui, então, o ajuste positivo significa, na prática, que a variação cambial mais 8% ao ano ficou um pouco maior do que os 130% do CDI. Então, eu recebo esse pequeno ajuste no swap para compensar aquele montante que eu já tinha aceitado me proposto a pagar, que era os 130% do CDI. Por outro lado, pensando aqui no cenário 2, se o câmbio, saindo de 5,50, ao invés de subir, cair para R$ 5. Percebe que, nesse caso, eu terei uma variação cambial que é negativa, porque o câmbio caiu, e aqui de 9% ao ano. Somando aos 8% que eu devo em dólar, me dá ainda assim uma variação cambial negativa. E do lado CDI, do lado passivo, eu tenho um juro, mantendo o cenário 1, próximo de 15% ao ano. Então, fazendo essa comparação aqui, né, valor futuro do lado ativo, que nesse caso é uma variação cambial negativa, com o valor futuro do lado passivo, que é um CDI que acumulou quase 15%, aqui eu tenho um grande ajuste a pagar neste meu swap. Perdi dinheiro? Se isso é hedge, não é essa a leitura. A leitura é a seguinte: você se propôs a pagar 130 do CDI. O câmbio caiu e a variação acumulada mais 8 ficou bem menor do que 130 do CDI. Mas você se propôs a pagar 130 do CDI e no final é isso que você está pagando. E o que nos faz ter essa evidência é que esse encontro de contas entre o ajuste do swap e o desembolso que você tem aqui ao liquidar o seu empréstimo em dólar faz com que no final, somado esses dois valores, você tenha um dispêndio que é exatamente o 130 do CDI. E esse encontro de contas que faz a gente voltar para o 130 do CDI é exatamente o que caracteriza esse swap para fins de hedge, né? Para que a gente possa, por exemplo, depois contabilizá-lo em hedge account. Mas vale lembrar que só é recomendado que você faça esse swap para CDI se de fato você não tiver recebimentos dolarizados que formem um hedge natural na sua empresa. Para saber mais sobre como funcionam os swaps
e todos os detalhes relacionados também àquelas curvas de juros da B3 e a precificação dessas operações, fale conosco. Nós somos da Dunk Consultoria e Treinamento, eu sou a professora Berenice Henrique Dunk, e se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, compartilhe e siga conosco. Temos sempre novidades por aqui. Muito obrigada!